Vamos ver como eu consigo transmitir a ideia de hoje para vocês. É exercício físico e musculação, né? Mas como nesse canal eu tenho dado ênfase a motivações e intenções, as intenções da gente, né? O que que a gente quer quando a gente quer as coisas, né? Tem um leque muito grande de coisas que eu falo nesse canal, mas hoje é na academia. Hoje é sobre intenções e o canal todo é o porquê de tudo que a gente faz na vida, mas a questão é que você precisa pensar o que, que você quer da academia quando você entra na academia, né? Antes de você passar pela catraca da academia, antes de você dar check-in na academia, você tem que saber o que você quer, né? E por que, que você tá lá e fazendo o que tá fazendo. Então vamos lá. Eu vou dividir entre quatro. Como eu faço pra mim, né? Tô abrindo o que eu acho mais importante e interessante pra vocês sobre, né, a academia no geral, exercício no geral. Quatro, quatro pontos aqui, eu diria quatro posturas que você pode ter sobre o que esperar de você mesmo, sobre o treino no geral, né? Antes de treino, antes de formato de treino, antes de tabelinha de exercícios, antes de rotina, antes de tudo, antes de separar como começar a separar tudo e qualquer coisa, né? É sua intenção com aquele exercício e o que você está querendo, né? Então eu vou separar em quatro que eu acho que são que é o resumo das, das quatro posturas mais interessantes, assim, mais abrangentes e tal. Qualquer coisa você me fala aí, mas se a sua questão for intermediária entre elas ou outra, comenta aí, me fala, dá um joinha aí pela informação para para me lembrar e me perguntar, né? Mas no assim, de cima para baixo, né, na escadinha, as que são da mais leve para a mais intensa, né? Das intenções que você pode ter. Então, a mais leve é saúde e fisioterapia, né? Fisioterapia e saúde é uma coisa incrível, né? A pessoa pode estar lá. Tem muitas pessoas que estão na academia com esse objetivo, né? Da leveza, do movimento muito bem feito e devagar, e não só isso, né? Saúde e fisioterapia é muito específico, né? A saúde é muito específica e infinita. Então, se você fosse um ortopedista ou algum outro, mesmo algum outro médico e tal, que a pessoa tivesse uma necessidade específica, como fisioterapia, o exercício vai ser sempre muito específico, né? E muito leve, né? Essa é a mais leve e mais específica postura do que você tem para fazer. Então, aí você precisa da orientação de um médico, né? Você precisa de toda a bagagem de um fisioterapeuta para entender a área específica que você está querendo recuperar, que você quer saudável e tal. E geralmente ela é, no mínimo ela é leve e às vezes e muitas vezes ela é muito leve, né? E o movimento é muito específico fora de treino. O movimento é fora de máquina ou coisas assim. Ele é um movimento específico para lesão que você teve, para, né? Então tem um fundo infinito de saúde aí, tá? Eu não posso, nem sei, nem posso e nem vou entrar muito nisso, porque é sobre saúde e sobre, né? É um buraco infinito que quando você tem essa necessidade, você precisa procurar o médico e o fisioterapeuta para, né? Mas onde a maioria das pessoas fica nas a, vamos dizer que a maioria das pessoas não, que hoje eu acho difícil falar isso, né? Porque tem muita gente na academia por saúde e nessa postura entre saúde e fisioterapia, né? Mas vamos dizer que a maioria das pessoas está entre a segunda e a terceira postura, né? E essa segunda e terceira eu classifico na minha cabeça um modo besta de resumir, mas que eu acho divertido e é coerente, é
entre o Stallone e o Schwarzenegger, né? Muito da hora. Por quê? Porque o Stallone era o cara da resistência, né? O Stallone era o cara da repetição, era o cara que tendia mais para o CrossFit. Muito legal o CrossFit, né? Ele tendia mais para a generalidade do CrossFit do que para o fisiculturismo, como o Stallone, né? Mas o caso da segunda e da terceira você pode classificar assim, né? Mas eu vou seguir com a minha série de exercícios e musculação e vou falar bastante sobre as coisas, principalmente se vocês quiserem me incentivarem, né? Eu adentro e vou falando. Mas a segunda é essa. Digamos que o CrossFit já é bem mais alto já do que a saúde e a fisioterapia, né? Mas ele é bem repetitivo e ele é bem de resistência, né? E o Stallone ele ia para uma coisa um pouco depois, que se você assistir Rock, né, e ver o corpo dele, mesmo Rambo e Rock e ver aquela época e como ele tava ali, ele tinha um bagulho atlético assim, lógico que ele ia muito para academia e para o fisiculturismo, senão ele não teria tido o corpo bonito como ele tinha, né? Dá para ver nos filmes. Mas ele tendia mais pro crossfiteiro, eu acho, do que pro fisiculturista, né? Eu acho interessantíssimo olhar isso, né? O Rock Rambo e crossfiteiro e a resistência e repetição como foco, assim, e por isso ele era tão seco e bonito também, porque tinha alguma coisa ali a, sobre o metabolismo. Deixa pra lá, não precisa entrar nisso, mas porque é mais difícil de falar depois, né? Então, entre o Stallone mais pro crossfiteiro, né? Daí a terceira é a do Arnold e do fisiculturista, né? Não tem como. A maior parte das pessoas tem a tendência de olhar isso, né? Predador, Exterminador do Futuro, principalmente, né? Que ele aparece em muitas partes e trechos, o corpo dele aparece mais bem focado, né? Você consegue ver como o cara era um símbolo de uma era, né? Um símbolo de uma época. E é interessante olhar o Arnold assim, né? E o fisiculturismo como um todo, mas eu uso ele só como exemplo dessa postura, tá? Que é a terceira já, né? Que não é mais uma coisa de resistência e repetição e tão leve. Já é uma coisa mais forte, pesada, no limite do peso que você conseguir. Tem bastante para detalhar e falar aqui sobre o que é esse limite de peso e tal, mas é longo, né? Entre tem muita coisa entre que eu classifico na minha mente como o que era o Stallone e o que era o Schwarzenegger, né? O que era uma postura de mais resistência e de mais repetição, e o que era a postura do Schwarzenegger, que era de menos repetição e mais força, né? Menos repetição, mais força, mais foco, né? Na musculação como um todo e esquecendo completamente o cardio, digamos assim, né? Não que o Arnold esquecesse, mas eu acho que era bem pouco, se não muito pouco ou quase nada, né? Porque a musculação nesse nível exato aí e é coerente, porque a maioria das pessoas procuram ser mais parecido com o Arnold do que com, né, estar mais tendencioso a ter a postura do Arnold do que a do Schwarzenegger. A última é a do halterofilista. Abraço pro querido Bitelo, sempre, né? Que tá com o Giga, com aquele professor dele, né? Fez colaboração lá. É demais, o halterofilismo é demais, mas é o final, é o extremo final da força real, né? A última, digamos, né? É força real porque eu chamo de força real o halterofilismo, o levantamento de peso. Porque não é sobre seu corpo e sua estética. É sobre você ser forte, cara. É sobre você levantar o peso de você mesmo, você bater recorde, você, né, grande bitela.
É sobre o recorde e o peso fora de você. É o verdadeiro pedreiro raiz, né? É a força pela força. Eu vou levantar a máquina inteira aqui, vou arrastar essa máquina pra lá. É aquela máquina ali fora que já é bem diferente do Arnold, né? Isso que vocês têm que ter em mente com esse foco aí. Pode ser você querer força real, mas eu tô falando, é uma das possibilidades, é uma das posturas, né? Mas o fisiculturismo não é sobre força real. O fisiculturismo é interno. O fisiculturismo é estético. O fisiculturista é sobre o corpo, é sobre ser bonitinho, é sobre pagar de, né? É sobre a estética, é sobre a tua aparência no fundo, é sobre dentro do teu corpo, não sobre fora. Por isso que eu lembrei naquele outro vídeo. É sobre você sentar na máquina e saber que não é sobre a máquina e sobre você, é sobre o que a máquina vai fazer sobre você, é sobre como a sua postura vai ser sentando naquela máquina. Então é sobre dentro do seu corpo, não é sobre fora do seu corpo. O halterofilismo e força real é sobre fora do seu corpo. Então, são essas quatro que você tem que pensar muito antes de entrar na academia, antes de escolher a academia, talvez, né? Você tem que pensar muito bem sobre o que você quer de uma coisa. Mas isso é maior ainda sobre o canal inteiro agora. É sobre sua intenção, motivação e postura com a vida. Mas aqui estou especificamente nos exercícios, né? Mas mesmo nos exercícios você tem que ter bem claro o que você está querendo dos exercícios para você conseguir organizar aqui. Eu passei para vocês essas quatro porque eu acho que é uma forma legal, porque é como eu organizo na minha cabeça. Por favor, curta, comente, se inscreva aí, mano. Por quê? Eu faço mais se vocês tiverem interesse e tudo mais. Eu sigo essa trilha se vocês tiverem interesse, mas a minha coisa é muito ampla. Se você olhar meus vídeos aí, é 500 coisas aí. Então, dependendo de como você estiver pensando, e geralmente é uma coisa pensante. Então, se inscreve aí, curte aí, comenta aí e me dá direção. Me ajuda a te ajudar. Falou!